Fala galera, beleza? Eu sou o Udney, você está no Bora Mundo e hoje esse vídeo aqui é uma reflexãozinha interessante, filosófica. Ele é praticamente uma resposta a uma inscrita que ela fez uma pergunta muito legal. Ela perguntou assim, ela viu o vídeo onde eu falo sobre a questão, eu estou debatendo sobre a humanização, né? Eu estou lendo, fazendo leituras e estou expondo para vocês conteúdo do livro Filosofando. E ele começa querendo identificar o que é esse ser humano. Mas o que é o ser humano? O que nos distingue dos animais? Isso é muito bacana, é uma conversa muito interessante. E ela viu alguns vídeos, provavelmente, não sei se foi só esse, mas ela me fez uma pergunta assim, e eu estou falando sobre a linguagem, né, sobre o desenvolvimento da linguagem no vídeo que ela viu, onde eu demonstro que a diferença, os pesquisadores, os filósofos, né, algumas linhas de pensamento colocam como principal diferença entre o homem e o animal é a linguagem. O desenvolvimento dessa linguagem, a manipulação dessa linguagem, desse simbolismo. E ela fez um questionamento importante. Ela falou assim, bom, mas eu posso considerar também essa linguagem dos animais, porque existe uma linguagem entre os animais, eu posso considerá-la também uma linguagem, essa estrutura dos animais de comunicação, de vivência, mesmo não sendo uma linguagem como a linguagem dos homens, que traz todo esse desenvolvimento, principalmente esse desenvolvimento racional, né, e de manipulação, de produção e tudo mais. Aí eu queria responder mais completamente aqui. Eu conversei com ela lá, mas eu queria responder mais completamente, fazer algumas reflexões filosóficas interessantes, que eu tenho certeza que vai servir. Olha que maneiro que a gente pode pensar, galera. É colocado o ponto onde será que essa forma dos animais nós podemos considerar como uma linguagem. Ela não é uma linguagem que traz todo esse domínio de simbolismo. Ela não é uma linguagem que evolui, assim como a linguagem humana evolui, os simbolismos evoluem, as linguagens de códigos elas evoluem, né? Elas se tornam coisas altamente manipuláveis, né? E plásticas, né? Isso é muito louco. Coisa que os animais aparentemente não têm, tá? Eles são seres instintivos, aonde praticamente da mesma forma que um tigre caçava há 300 anos, ele caça hoje, né? A mesma forma que ele caçava ou se abrigava há 5.000 anos, ele se abriga hoje, né? Então, ele não aprendeu a construir uma casa de madeira, bater prego, de fazer 2 andares numa piscina. Ele continua no seu desenvolvimento básico, se você me entende. O que acontece? Olha que interessante a gente olhar de uma outra visão esse desenvolvimento de linguagem desses outros grupos que não são os seres humanos, né, os homens. Você pode imaginar considerar um ponto muito importante. Nós estamos olhando para fazendo esse comparativo como seres humanos, pontuando a ideia de que nós achamos de que nós somos mais evoluídos do que os animais, correto? Nós achamos que somos mais evoluídos do que os animais. E uma dessas questões interessantes é que um mecanismo que nos faz pensar sermos mais evoluídos do que os animais é a questão do domínio da linguagem e dos simbolismos, né, da comunicação. Então quer dizer, você sai daquela experiência, né, de desenvolvimento ali, vamos dizer assim, de reprodução do mais do mesmo, instintiva, para algo racional e inteligente, tá certo? Então quer dizer, essa visão, o primeiro ponto importante é que essa visão é uma visão que nós temos desse conjunto, né? Mas não existe só essa visão. Vamos considerar algumas coisas importantes. Primeiro, você pode considerar, com um olhar mais atento, o seguinte: o que o ser humano, enquanto sociedade, de forma geral, ele busca, tá certo? Será que ele busca um desenvolvimento social onde a sociedade ela seja mais alinhada no seu processo? Como, por exemplo, uma sociedade mais de formiguinha? Como que eu quero dizer? Uma sociedade onde a dinâmica da sociedade esteja vivendo num mecanismo benéfico a todos ou a grande maioria, onde essa mecânica ela funciona meio que corretamente, né? Então a gente está vendo ali, na verdade, o ser humano, mesmo evoluindo tecnologicamente,
filosoficamente, cientificamente, ele evoluindo, mas ele querendo se direcionar a um processo aonde como é que eu posso dizer? O processo de vida dele se torne algo muito prático, né? É mais ou menos o homem querer eliminar os problemas e as arestas e as dificuldades para que ele alcance um momento social da sua vida onde seja uma vida com menos, como é que eu posso dizer? Menos interferência da natureza, menos interferência do acaso e uma vida mais mecânica, mais prática. Por isso que existe esse horror do cotidiano, né? A gente querer investir por uma estabilidade, essa palavra é importante, porque a estabilidade dá a ideia de que tudo está no seu devido lugar e a gente vai manter essa estabilidade. O que a gente pode observar? Essa estabilidade tem muito a ver, é muito parecida com a vida dos animais. Então você vê os grupos ali, eu estou usando os animais como essa categoria, como um grupo que, olha que interessante, ele já tem essa estabilidade. Já existe um processo instintivo, certo? Do qual esse processo instintivo ele não varia muito, tá? Ora, mas o ser humano não parece que está buscando isso também, né? Por mais que sejam, por exemplo, quando a gente vai buscar um modelo de educação, a gente não pensa em uma diversidade de modelos de educação. A gente luta por um modelo de educação mais integrado, que seja benéfico a todos. A gente luta por uma estabilidade, por algo direcionado, certo? Ora, não é a mesma direção que pode levar a uma estabilidade futura, da gente conseguir viver na sociedade onde tudo é muito parecido, muito compacto, muito ajustado, assim como uma sociedade instintiva dos animais, quer dizer, os animais vivem de um jeito bem compacto, você compreende de uma forma muito fácil como é que funciona esse desenvolvimento da vida animal. Na vida humana existem muito mais variáveis que o processo cultural ele tenta eliminar parte dessas variáveis que fazem com que nós não tenhamos o controle da vida, né? Quer ver uma coisa muito simples para você entender? Nós tentamos curar as doenças de 1000 formas possíveis. A medicina ela evolui. Não tem nenhum que eu saiba, sei lá, elefante formado em Harvard de medicina, né? Então, eles não têm esse desenvolvimento onde eles podem melhorar a qualidade de vida física deles, tá certo? Usando uma medicina tecnológica com química, nós podemos, certo? O que é esse esforço de combater as doenças, né? E de alongar a vida? É o esforço de eliminar tudo aquilo que faz com que nós não tenhamos o controle da vida. O que são as leis? Exatamente isso, é você estabelecer um controle para eliminar aquelas coisas que podem ser prejudiciais ao desenvolvimento, ao nosso processo na vida e de vida, e fazer com que nós tenhamos mais controle da nossa vida. O que é o processo de ética e valores? A mesma coisa, nós nos alinharmos de tal forma aonde nós eliminamos uma série de coisas que podem interferir na nossa vida e vai fazer com que nós não tenhamos controle. Então, me parece que ao desenvolvimento do ser humano, nós estamos caminhando, nos direcionando a uma vida muito instintiva, uma vida muito mais básica, que já tem a sua pré-construção, onde nós sabemos o que tem que ser feito, tá certo? Onde nós nos desenvolvemos e estamos muito bem. Quer dizer, eliminar essas arestas aí, né? Então parece que nós estamos caminhando para esse processo. Isso é uma coisa muito interessante, porque por mais que nós vejamos o mundo se expandindo, a tecnologia, nós estamos indo para outros planetas, querendo visitar estrelas, nós estamos querendo cada vez ir mais profundo do mar. Apesar de tudo isso, todo esse processo está dentro de uma ideia de que precisamos eliminar as arestas dos problemas. É um caminho aonde se segue para um padrão. E essa vida de padrão é essa vida instintiva dos animais. É uma vida padrão, certo? Isso é interessante. Quer dizer, fica essa reflexão. E aí entra uma coisa importante, tá certo? Entra então a valorização da linguagem simbólica dos animais, porque aparentemente pode parecer uma linguagem que não evolui, certo? E que está ali parada, ela pode parecer mais ineficiente do que a nossa linguagem, e por isso nós nos consideramos mais inteligentes do que os animais,
porque nós somos seres racionais e podemos escolher, né? Podemos desenvolver, crescer, manipular a natureza, né? E de processo de trabalho e tudo mais. E os animais não. Só que a grande questão é, será que realmente eles são a questão primitiva do desenvolvimento ou será que eles são o ponto final do desenvolvimento? Será que nós vamos nos desenvolver caminhando nesse processo ético, moral, filosófico, tecnológico, eliminando as arestas até chegar em um momento de uma vida muito compacta, muito segura, aonde ela vai ter um desenvolvimento sem muitas intervenções, assim como é a vida instintiva dos animais, certo? Uma vida meio que programada. Porque aparentemente, inclusive a ficção científica, o que ela nos apresenta? Um tipo de vida desse jeito, onde você elimina uma série de problemas e a vida vai se tornando uma vida padrão para todos. O que é a vida instintiva dos animais? É uma vida padrão para todos, né? Então, se nós olharmos os animais, será então que eles são primitivos nessa sua forma de linguagem? E será que realmente é uma vantagem nós sermos seres que manipulam a linguagem? Será que isso é mais evoluído ou será que isso é mais atrasado do que uma vida instintiva dos animais? Onde eles já têm estabelecido todo um processo, né? Eles não evoluem tecnologia nem nada, só que eles não precisam disso no final das contas, certo? Até porque o que destrói a vida dos animais, a fauna e a flora, somos nós no nosso processo de desenvolvimento. Não são eles, né? Então, quer dizer, se nós não existíssemos, todo esse bioma, todo esse processo de vida animal estaria muito bem, obrigado, certo? Isso pode ser observado hoje com pesquisas que a área biológica faz, né? Todo o processo científico faz, estudando os diversos biomas aí. Então, quer dizer, sem nós eles estaríamos muito bem, certo? Agora, nós temos um processo de vida onde nós, primeiro que nós precisamos dos animais, né? Como parte de alimento, principalmente. E nós temos um processo onde, aparentemente, nós nos colocamos como seres superiores, né? Ora as bolas. Então, quer dizer, será que esse processo de linguagem dos animais não é talvez o processo mais evoluído que vai ter? Que é um processo que já eliminou as suas arestas e já contornou o processo onde eles vivem uma vida padrão, certo? Então, isso é importante para a gente refletir. Então, a pergunta dela foi, será que essa linguagem não pode ser considerada, sim, uma linguagem importante, mesmo que ela não seja tão evolutiva quanto a gente? Olha, fica essas questões, essas pontuações que eu coloquei. Talvez ela seja, e eu talvez veja como dessa forma, tá? Que ela seja um processo de linguagem, de desenvolvimento tão evoluído, tão mais à frente, e ele está tão parecendo algo que nós queremos buscar, esse padrão instintivo de vida, né? Essa questão estabelecida de vida, que, de forma geral, me coloca agora a refletir a questão de que eu acho que talvez esse processo de linguagem dos animais sejam tanto quanto mais evoluídos do que o nosso processo de linguagem. E talvez a nossa racionalidade, na verdade, seja o meio do caminho, né? Seja um meio do caminho, não seja o top do caminho. Caraca, a gente pensa, a gente constrói, né? Ora as bolas, não sei quem talvez tenha sido mais felizes, os mais felizes. Nós, antes de estarmos aqui lutando para trabalhar, para adquirir bens e materiais, passando mal porque não tem emprego e tudo mais? Ou será que nós éramos mais felizes de forma mais instintiva nas nossas pré-histórias e nos momentos anteriores do Homo sapiens? Não sei, mas fica essa questão, é uma questão filosófica, você não precisa responder isso, você só precisa refletir e colocar essa potência de reflexão nas pontuações, nos argumentos e nos textos lidos, certo? É isso aí então, muito obrigado, eu agradeço você ter feito essa pergunta, é muito bom que gerou esse vídeo, gerou essa reflexão e fizemos mais um vídeo de filosofia, fizemos o que pudemos até aqui, certo? Espero que você tenha gostado. Continua ajudando o canal, compartilha, se inscreve no canal, curte os vídeos, vê os links que eu deixo aqui para os livros que eu indico lá na Amazon, eu tenho certeza que vai te ajudar nos seus estudos. Galera, muito obrigado, fica aqui entregue mais um vídeo de reflexão filosófica e até o próximo vídeo e até mais.